Olá, meus nobres, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Horário Nobre. E hoje a gente tem a honra aqui de receber uma grande empresária do nosso município de Arapiraca, minha amiga Gilmara Valeriano. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Quero dizer que é um prazer, uma honra muito grande estar aqui no podcast do Daniel. Foi uma surpresa enorme. Quando eu fui convidada, eu fiquei muito lisonjeada. Já tinha recebido outros convites antes e não tinha aceito, porque eram pessoas que eu não conhecia, não fiquei muito à vontade. Certo. E quando a sua esposa me convidou, eu me senti tão honrada, tão lisonjeada. Eu digo, não posso perder essa oportunidade de conversar um pouco, né, da Cadalaceira, de conversar um pouco da minha vida e de agradecer esse convite maravilhoso. Que legal, Gilmara. A honra é toda nossa receber você, né? Obrigada. Então, começa um pouquinho contando a sua história, de onde você vem, sua família. Você é aqui de Arapiraca. Fala um pouquinho aí pra gente aí, Gilmara. Eu sou de Major Zidória, assim, eu nasci em Major Zidória. Ah, sertaneja que nem eu. Sertaneja, eu nasci, porém me considero de Delmiro Gouveia. Aham. Porque eu saí de lá com 3 anos de idade. Certo. E fiquei lá até 21 anos, quando eu me casei. Ah. E vim morar aqui em Arapiraca, né? Eu já moro aqui em Arapiraca há 28 anos, em Arapiraca. Já arapiraquense. Eu me considero, 28 anos é muito tempo, né? Minha história, basicamente, é aqui, em Arapiraca. Eu saí de Olho d'Água das Flores com 20 anos, já estou com 38, já estou completando os 20 anos que eu passei lá em Olho d'Água, já sou de Arapiraca também. Pois é, me Né? considero... E quando a gente vem para cá, né, Gilmara, a gente não quer sair de nós não, gosta demais de Arapiraca. Eu sou muito grata ao Senhor por ter me colocado aqui. Gosto muito de Arapiraca, uma cidade boa, desenvolvida, comércio grande, que dá oportunidade a todo mundo. Eu não tenho do que reclamar de Arapiraca, sinceramente. Comércio pujante, né? Para quem Escola gosta boa, de trabalhar. Sim, com certeza, com certeza. Muito bem. Aí você lá de Delmiro, aí você conheceu seu marido lá, como é que foi? Foi aqui em Arapiraca? Na realidade, eu e o Luciano somos primos. Certo, né? família, né? Só que assim, primos que se via muito tempo, assim, passava muito tempo sem se ver, não é? E aí eu tinha vindo em Arapiraca para aprender a fazer ovo de Páscoa com a irmã dele. Certo. Né? A história foi essa, a gente veio em Arapiraca para aprender a fazer o ovo de Páscoa, porque na época estava próximo da Páscoa e eu queria faturar. Eu sempre fui assim, sempre gostei de trabalhar, de ter o meu dinheiro, de ter a minha renda. Certo. E aí, quando eu vim em Arapiraca, a gente se encontrou e aí ele ficou ligando para mim sempre. ligando, insistindo. Ia em Delmiro, só almoçar comigo. Na realidade, eu morava em Delmiro, estudava em Paulo Afonso, que é pertinho, né? E aí ele, quando menos esperava, ele chegava lá em Paulo Afonso para a gente almoçar junto. E aí foi uma insistência muito grande e acabou que a gente começou a namorar e deu em casamento. Muito bem. E nessa época você só estudava lá, trabalhava? Sim, não, eu estudava e trabalhava. Eu estudava à noite e estagiava no Banco do Brasil. Você tem formação? Qual é a sua formação? Só até o ensino médio, né? Eu fiz até... Não, mas gente, para aí um pouquinho. Fiz até o 3º ano, como é? É ensino médio, completo. E tu vai cortar essa parte. Pelo amor de Deus, ensino médio. E estagiava no banco? Eu fazia contabilidade e estagiava no Banco do Brasil, lá em Paulo Afonso. Muito bem. Estagiava de manhã, estudava à noite. Muito bem. Aí conheceu o Luciano, se apaixonaram, se casaram, aí veio aqui para Arapiraca, foi isso? Foi 8 meses, namoramos, Eita, noivamos foi e rápido. casamos. Eu com a Emanuele foi 6 anos, não foi, Emanuele? Mais rápido do que depressa. Muito bem. E Luciano, a família dele já é tradicional aqui, trabalhar muito com padaria, Sim, né? Padaria, sempre com trigo. Padaria, Com trigo. Padaria, fábrica de bolo, fábrica de biscoito. Esse na época ele já estava empreendendo nesse lado. Sim, já estava empreendendo nesse lado. Muito bem. E eu também, assim, trabalhei, assim, fiz os ovos de Páscoa, que era a época de Páscoa. Certo. Né? Mas eu também já trabalhava Mas é bem sazonal, né? Você gosta muito desse artesanato, né? Mas eu também já fazia bolo, essas coisas. Bolos, muito salgados, bem. doces. Sua família lá no sertão também, sua mãe trabalhava assim? Não, ou não? não. Você? Eu é que sempre gostei dessa área. Ah, legal. Sempre gostei. Muito bem. Sempre. E aqui em Arapiraca, aí trabalhando lá com o Luciano, Sim. Tal, casaram? Quando a gente casou, ele tinha padaria, não é? Fui trabalhar com ele na padaria também. E... Tem que acordar cedo? Ixi, não sei, 5 horas da manhã. Pensa num ramo que... Assim, é filho de dono de padaria, mas não quis não acordar cedo. Particularmente, foi um ramo que não me deixou saudade. Foi padaria. Trabalha muito, muito cansativo. É um trabalho árduo. Padaria é um trabalho árduo, sabe? Mas a gente passou um tempo com padaria. Meu esposo fechou a padaria e abriu uma fábrica de biscoito. Certo. Aí, quando ele abriu a fábrica de biscoito, ele ficou trabalhando com biscoito. E eu fiquei em casa. Eu já tinha filho. Fiquei em casa para cuidar do meu menino. E aí, como eu nunca gostei de ficar parada e sempre gostei, como eu disse, de ter a minha própria renda. E aí eu já sabia fazer bolo também. E aí eu comecei a fazer bolo em Arapiraca.
Só que não um bolo como eu fazia em Dalmiro Gouveia, que era um bolo mais comum. Certo. Um bolo mais artístico, né? Bolo de casamento, bolo de aniversário, bolo de 15 anos. E o Senhor me honrou muito aqui em Arapiraca, porque, vamos supor, essa história começou há 20 anos atrás. Quando não tinha essa facilidade de YouTube, de internet, de pegar receita, de pegar modelo. Era no boca a boca, né, a divulgação. Você tinha que criar o modelo do bolo, você tinha que procurar em revistas, tinha dificuldade em encontrar revistas, tá entendendo? Hoje não, hoje você bota aí um bolo, um exemplo, divertidamente, bota aí um tema, divertidamente, já aparece o modelo do bolo, já aparece o modelo da festa, da decoração, e você só copia. Naquela época não era assim, não. E assim, o fato de eu ser muito nova na época, eu tinha o quê? 23 anos, mais ou menos, as pessoas não me davam credibilidade. Porque a fama de boleira boa eram senhoras. Senhoras. E eu era muito nova. E além de ser muito nova, eu estava chegando em Arapiraca. Eu não conhecia ninguém. E aí, eu fiz umas aulas com a dona Orlando, que era uma boleira muito famosa aqui da cidade. A gente fez amizade na academia. E ela me ensinou a parte artística do bolo, né? Porque a massa, eu já tinha uma massa muito boa. E aí o pessoal chegava lá em casa, apertava a campainha, aí dizia assim, a dona Gilmara está? E eu ia abrir a porta, né? A dona Gilmara está? Aí eu dizia, está, e sou eu. Quando as pessoas me viam, por ser uma pessoa jovem, aí dizia, mas é você que faz o bolo? Ah, eu sou. E na época não tinha essa facilidade de celular, que você, puf, tira foto de tudo, rapidinho, né? Tinha que chamar um fotógrafo, tinha que revelar a foto. E eu estava começando, então eu não tinha esse material ainda de fotos. Eu posso pensar que você era filha da dona Gilmara, né? Da dona Gilmara. Então, aí quando chegava no portão, que já me via, aí já não dava credibilidade. Eu dizia, legal. Tudo bem. Às vezes tinha algumas que entravam para conversar de preço. Tinha algumas, tudo bem, depois eu volto. Mas aí eu percebia que era o fato de eu ser jovem, ser desconhecida na cidade, as pessoas não me davam essa credibilidade, que é normal. Normal, né? Você ainda ia fazer seu nome, né? Ia fazer meu nome. Então, comecei a fazer bolo. Ia dar de presente. Né? Eu tinha que arrumar um jeito de ganhar freguesia. Né? Então, eu comecei a fazer algumas tortas, dar de presente alguns bolos. E na minha igreja tinha uma menina muito conhecida aqui na cidade, né? A Raulene, ali do Top Studio. Isso. Né? Na hora do seu Zé Alexandre. Mas na época ela não era da mesma igreja que eu, ela era da El Shaddai, e eu passava numa outra igreja. Só que tinha uma secretária dela que era da mesma igreja que a minha. E ela já tinha comido um bolo na igreja que eu tinha levado, e ela se encantou com a massa do bolo. Então ela levou a Raulene na minha casa. E eu fiquei assim encantada pelo fato dela ser uma pessoa tão tradicional da cidade, não é? E ela já chegou lá em casa, sem nem me conhecer, sem nem pedir foto. Já chegou, já sentou, já me encomendou um bolo enorme da menina que tinha nascido, que ia apresentar a menina na igreja. Tipo assim, total confiança. E aí, depois que eu fiz o bolo dela, as pessoas começaram a conhecer a Gilmara Boleira. Exatamente. Né? A Gilmara. Porque creio que não é uma referência, assim, né? Uma referência na cidade. E assim, as portas se abriram. Que legal. E eu agradeço muito a Deus, porque eu tinha uma freguesia muito boa de bolo aqui em Arapiraca, sabe? O pessoal do Unicompra, Valdelina, a dona do esposo do Unicompra era minha cliente, a Raulene era minha cliente, outra cunhada dela. Então, assim, graças a Deus, eu tinha uma clientela muito boa. E aí, depois disso, Deus foi abrindo só as portas e era sufoco para fazer bolo. Tinha que agendar, porque senão não conseguia mais. Não conseguia, exatamente. Quando faz o nome, quando você é uma boa profissional, a tendência é essa, né? Quando, Gilmara, você dá, né? Quando você dá o melhor... É o boca a boca, ó. Vai lá na Gilmara que esse bolo quando aqui... você dá o melhor de você e você faz com amor, dá certo. Não tem como dar certo quando você dedica o seu melhor naquilo ali. E você acredita em você. É verdade, legal. Isso é a mentalidade empreendedora, né? Pois é, desse Muito jeito. bem. E nisso você ia com bolo e o Luciano a fábrica e tal? Luciano com biscoito, né? Exatamente. Quando ele começou os biscoitos, a gente tinha fechado a fábrica. Aliás, a gente tinha fechado a padaria. Não estava dando muito certo. E eu lembro que a renda para começar o biscoito foi justamente com o bolo. Eu fazia os bolos e aquela renda foi a renda que ele utilizou para começar os biscoitos, entendeu? E aí também, durante um certo tempo, também ele se deu bem com biscoito. Então, ele trabalhava com biscoito, eu trabalhava com os bolos e a gente ia se virando, conseguindo manter a casa tudo certinho. Isso aí durou quanto tempo, mais ou menos, assim? Rapaz, olha, que eu trabalhei com bolo, eu trabalhei em torno de 20 anos, só que assim, contando o período que eu era solteira. Mas aqui em Arapiraca, eu trabalhei mais de 10 anos com bolo. Hoje ainda você faz bolo? Não. Peguei um abuso muito grande. Porque assim, quando você está no ritmo, você vai fazendo, é aquela habilidade toda. Quando você para e você ingressa num outro ramo,
Aí você desfoca. Isso. Não é que você desaprendeu, nem que você não saiba. Mas você está tão focado naquela outro comércio que você está fazendo que você já dá preguiça. A verdade é essa. Muito bem. E Bolo você... só para comprar pronto agora. Só para comprar pronto. Só para comprar Nem pronto. para fazer, para se divertir. Não, nem assim. para Mariana. É mesmo? Nem para Mariana. Eita, meu Deus do céu. Nem para Mariana. Muito bem. E como surgiu assim, aí do bolo? Aí hoje você está com a casa das laceiras, né? E como foi isso aí de fazer laço? Não, a ideia, pronto, saindo do bolo, né? Como eu Isso. trabalhei muito tempo, como você. Como eu trabalhei muito tempo, né? Desde solteira eu já fazia bolo, doces e salgados. Então existe assim um esforço físico. Isso. Como eu trabalhava muito com a mão, as massas, as coberturas do bolo, você trabalha muito, é um trabalho muito manual. E aí eu adoeci. O meu dedo polegar não fazia esse movimento. Tipo um alé. É. Né? Um movimento Quando eu tive a minha menina, ela quando nasceu com 1 mês de idade, né, novinha, um bebê tão leve, eu já não conseguia segurar ela com a mão direita. Era mesmo. É. E aí nesse período eu já tinha parado, né? Primeiro eu parei com os salgados, depois eu parei com os doces, depois eu parei com os bolos, né? Por uma questão de saúde. E aí nasceu Mariana. E normalmente, meu filho, mãe de menina, sempre quer fazer um laço. Isso. Não tem jeito. Nem que você... Assim, a ideia não era fazer para vender. Mas você tem o prazer de fazer um laço para a sua filha. Exatamente. Saber que foi você que produziu, que você enfeitou ela com algo que você fez. Então, comecei a fazer alguns... Eu tinha a quem comprasse, né, os laços mais bonitos, mais elaborados. Mas como mãe, eu sempre fazia um lacinho para ela. Aham. Fazia um laço. E aí, quando ela tinha mais ou menos 3 anos de idade, o meu menino mais velho, que muita gente acha que eu não tenho outro filho, mas eu tenho sim um rapaz de 25 anos, né? Filho do meu esposo, que também muita gente acha que não é, Aham. né? Porque eu saio mais com a menina, ele é muito caseiro, fica mais em casa com a avó, o Matheus. E aí, ele foi embora para São Paulo. Minha menina tinha em torno de 3 anos. Quando ele foi embora para São Paulo, eu fiquei muito triste, né? Querendo já meio que ficar depressiva, muito angustiada. E aí eu pensei, digo, não, tenho que fazer alguma coisa. Tenho que ocupar minha mente com alguma coisa. É verdade. Aí uma amiga minha tinha tido bebê. E eu pensei, vou presentear ela com laço. Só que aí eu fazia laço para minha menina, era um laço que ela usava, mas não era um laço que dava para vender. Não tinha um acabamento de venda, não é? E eu sempre gostei de mexer com coisas manuais, artesanais. E aí eu fui assistir vídeo. Nessa época já tinha os vídeos, né? Que facilitavam a nossa vida. E aí eu fui assistir os vídeos, né? Quero agradecer essa oportunidade. Não sei se essa pessoa vai me ver, porque é do Rio de Janeiro, é uma laceira muito famosa, Janaína Gonçalves. Legal. Ela foi fundamental na minha vida, né? Porque assim, existem várias laceiras que ensinam, que dão curso. Inclusive a nossa loja também ensina. Mas assim, tem aquela pessoa que você se identifica. Mais. Né? E eu me identifiquei com a Janaína Gonçalves. Ela foi primordial para mim. Foi uma inspiração para você. Foi realmente uma inspiração, e ela deu todo o passo a passo, as medidas, como fazer. Ela tem um jeito alegre, divertido. E aí, como eu digo, vou fazer um laço. Aí eu gostei, fiz outro. Acabou que eu dei 10 lacinhos de presente a essa amiga minha, mas mesmo assim não pensei em comercializar. Pensei em ter um bom acabamento, porque era um presente, então tem que ser uma coisa de qualidade, de boa qualidade. Ah, com certeza. Né? E aí, o boca a boca novamente. Né? Ela ganhou os laços e começaram a perguntar, eita, onde você comprou? Onde você comprou? Isso. E aí as pessoas começaram a me ligar. Eu digo, eita, vou começar a faturar. Aí eu comecei a fazer para minha menina também. Deu um insight aqui, né? A mente do empreendedor é muito rápido, né? Comecei a fazer para minha menina, e aí quando eu era um pouco tímida. Então, quando eu ia buscar ela na escola, eu botava os laços na mala do carro. Eu pegava umas caixinhas, botava os laços e botava na mala do carro. E aí, quando chegava um pouquinho antes de acabar, né, o horário do pessoal sair da escola, eu abria a mala do carro, né, e ia chamando as mães, que pegando as filhas, ia chamando e mostrando o laço. E aí fui formando uma boa clientela também. Muito bem. Graças Mesmo tímida, foi uma grande vendedora, né? Sim. Eu tinha ótimos clientes aqui em Arapiraca. Olha que clientes interessante. de nome, Aí você vinha de uma profissão, né? Aí sentiu a necessidade física, né? De saúde, né? Sim. Rapaz, tem que mudar que eu não vou aguentar isso. Sim. Né? E de repente, aí nasce sua filha e de repente já abre... Sim, foi inspiração, né, para minha Mariana, né? Ah, que legal. Você ingressa totalmente no mundo dos laços. Ou eu diria... Mas sua filha dava trabalho para botar os laços? Não, porque não. a minha... Não. Né,
Né? Quando era pequenininho, agora hoje, menino do céu. Desde bebê, já dormia com laço na cabeça. Eita, que legal. Eu acho lindo uma menina de laço. Né? É fundamental. É fundamental. Vocês, mães, que têm filhas, né? Que às vezes chega muita mãe lá na loja e diz: ah, mas a minha filha não gosta de usar laço. Insista. Isso tudo é uma questão de costume, né? Você coloca para usar, a menina se olha no espelho, se vê bonita, e aí ela não vai querer mais tirar o laço da cabeça. Muito bem. Né? Aí aí deu, mais uma vez, o pessoal, boca a boca, né? Boca a boca. Quer começar um negócio, comece a divulgar, né? É uma estratégia, né? Não, e também, eu dava laço de presente, tá? Uhum. Eu comecei também a presentear. A divulgar algumas o trabalho. pessoas que eu queria alcançar. Né? Algumas pessoas aqui da cidade com nome, né? Que eu queria alcançar. Eu fiz alguns para presentear e se tornaram meus clientes. Isso tem quanto tempo, Gilmara? Rapaz, Você em torno começou? de 5 anos. Foi antes da pandemia? Foi antes da pandemia, eu comecei a fazer só laço em casa. Certo. Né? A loja não. A loja já foi um outro processo. Começou de uma forma meio caseira, né? Não, eu comecei a fazer os laços em casa, né? Como eu lhe disse. Saía para a escola, levava laço para vender na escola. Né? E aí o que acontecia? Eu comecei a fazer o Instagram, né? Fiz um Instagram, né? Que hoje tudo é Instagram. Isso. Comecei a postar os laços e eu sempre gostei de ter um diferencial. Né? Porque laço por laço, laceira por laceira, muitas pessoas são laceiras. Exatamente. Mas você tem que ter um diferencial. Com certeza. Aí eu digo, não, tem muita laceira, existe muita laceira. Todo ramo hoje em dia é muito disputado. Tem muita concorrência. Você nunca vai ter só você sozinho. Isso. Né? Até porque se você começar algo sozinho e alguém perceber que você está evoluindo, aí vai se levantar os concorrentes, não tem jeito. Não tem jeito. E aí você tem que ter um diferencial para sair na frente. Isso. Não é? Eu digo, não vou ser só uma laceira, eu quero ser uma laceira diferente. Então, assim, eu caprichava no acabamento, né? Eu caprichava no material, eu gostava de materiais diferentes. Entendeu? Então, eu ia realmente atrás de algo diferente que não tivesse na cidade. Então, foi assim que começou a loja. Em busca de algo diferente, viajando. Certo. Né? Às vezes, o meu esposo viajava para comprar a embalagem do biscoito. Eu sempre ia com ele. Eu digo, não, para onde você for, vai ter alguma cor de laço diferente que eu possa comprar que não tenha na Piraca. Né? Isso. Né? E essa facilidade de meu filho já morar em São Paulo, né? Que ele foi estudar e eu ia visitar ele, então eu já pesquisava coisa no comércio de lá também. Legal. Não é? Né? E aí ficou paralelo, você já começou essa questão do digital aí do Instagram, paralelo, foi? Então, assim... Antes de ter a loja, você já tinha o Instagram? Eu tinha já. o Instagram dos laços, de vender os lacinhos. Né? É tipo a Manuela, ela tem o Instagram, mas não tem a loja, né? Não tinha de forma alguma surgido na minha cabeça a questão de loja. Não é? Inclusive, você sabe que eu sou uma pessoa evangélica, né? Eu sou do Senhor. Inclusive, a Bíblia fala assim, o que o olho não viu, a mente não imaginou e nem chegou ao seu coração. É o que Deus tem preparado para você. Porque desde jovem, eu sonhava em ter loja, sim. Se Deus me dissesse assim, vou colocar um comércio para você, o que você colocaria? Eu queria uma loja de roupa. Era o que eu sonhava, o que eu imaginava. Se um dia eu fosse fazer, seria nesse segmento de roupa. Não é? Mas foi justamente o que disse a palavra. O que o olho não viu, nem a mente imaginou. Né? Foi o que Deus preparou, porque Deus sempre prepara o melhor para você. É o plano dele, né? É o plano de Deus, que é bom, perfeito e agradável, sempre. Certeza. E nunca dá errado. Você é de qual igreja, Gilmara? Hoje, eu estou atualmente na Batista da Lagoinha, aqui pertinho de vocês, inclusive, que é uma bênção. É uma igreja muito tradicional. Já tinha ido a Belo Horizonte conhecer. É o pastor Robson? Pastor Robson. Eita, convidei. Maravilha. Gente de bem Maravilha. demais. Homem de Deus. Homem de Deus. Você quer ir para uma igreja boa, que você é abraçada, sabe? Inclusive, a minha menina tem alguns probleminhas de TDAH, uma coisa e outra. Eu precisava de uma igreja que realmente abraçasse a Mariana, como ela é. E lá, é o que o pastor diz, lá não é uma igreja, é uma família. Né? É muito família lá. Eu me sinto muito bem. Estou muito bem lá onde estou. Eu sou católico, né? Mas gosto muito da evangélica. Tem o pastor Silas aqui, eu acompanho demais. Sim, até a gente assiste o pastor Silas aqui. E convidei também o pastor Robson, e com certeza ele já estará vindo aí, né? É uma bênção. Uma bênção. Aí pronto, aí você começou. Aí você só vendeu, eu já ensinava os laços. Não. E me conta aí como é que foi esse monte de seguidor que você tem aí, que eu quero aprender, viu? Será que eu vou ter que fazer laço também? Não, pronto. Eu vendi os laços, eu tinha o Instagram do laço, né, para que a cliente entrasse em contato comigo e fizesse a encomenda. E aí o que acontece? Como eu disse a você, como eu sempre gostei de investir no diferente, eu sempre gostei de investir no novo, as pessoas que me seguiam diziam, nossa, onde você comprou esse material? Eu também queria adquirir esse material para fazer laço. Eu nunca tive problema de dizer onde comprei material. E eu dizia, eu comprei em tal lugar, comprei em tal cidade.
Aí as meninas tinham essa dificuldade também. Hoje o site é uma coisa muito fácil, muito disponível você comprar em site. Mas 5 anos atrás, não que não existisse, mas tem pessoas que já não conseguiam comprar em site, né? Eu estou me referindo a pessoas aqui da minha cidade que me seguiam, né, que já eram parceiras e queriam comprar um material. E revendia também o laços? Não, eu só vendia laço. Não, o pessoal que perguntava você onde comprar é para revender. Material para fazer, que produzia laço também, que queria ter o material para produzir o laço delas também. Menino, e você falava, Gilmara? De boa. Aí eu comecei a dizer, não, eu compro tal lugar, só que as meninas tinham dificuldade para viajar. Né? A dizer, as meninas começaram a dizer, quando você viajar, traga para mim também que eu te pago. Aí eu comecei a viajar e a trazer para minhas colegas também. E aí um perguntava, outro perguntava, um queria, outro queria. E aí eu fui ver uma necessidade na cidade de um material diferenciado. Aí eu pensei, não, peraí, estou viajando, eu gasto com hotel, eu gasto com alimentação, eu tenho quem me compre. Então eu vou começar a tirar o dinheiro do hotel e a despesa da viagem. Isso. Então eu comecei a trazer material que não tinha em Arapiraca. Eu comecei a vender lonita. Lonita é um material, não é bem um emborrachado, mas tem vários tipos de material. Tem ela de verniz, tem ela de glitter, tem ela tipo emborrachado, tem de vários... Era um material que não tinha aqui em Arapiraca. Que não tem aqui. E eu queria justamente vender algo que não tivesse em Arapiraca. Então, o primeiro material que eu comecei a vender foi lonita. A loja começou aonde? No sofá da minha casa. No sofá da minha casa começou a minha loja. Não é? E como eu lhe disse, nunca imaginei de chegar a ser loja. Não é? Eu imaginei, vou vender a lonita e vou tirar, vai me ajudar nas despesas da viagem. Comecei a vender lonita. Aí também comecei a propagandear no meu Instagram. Por que não propagandear? Né? Dizer às minhas amigas e outras laceiras que eu tinha esse material. E aí o pessoal começou a ligar e começou a vir na minha casa. Aí as meninas vinham e diziam, Gilmar, é muito bom de comprar, você tem lonita, mas é complicado. Aí compra a lonita, mas você não tem o bico de pato, você não tem a fita. Então eu tenho que vinha pessoas assim, do sertão. Palmeira dos Índios, sabe, Lagoa da Canoa. Vinha gente assim de fora. E aí, mas a gente vem aqui, a gente compra você a lonita, mas você não tem um bico de pato, que são acessórios que a gente precisa para concluir o laço. Você não tem a cola. E aí eu comecei, sem nem perceber que estava montando uma loja, eu comecei. Eu digo, não, tudo bem, eu vou colocar a fita. Aí eu coloquei a fita. Aí depois eu coloquei o bico de pato. E assim, cada coisa que o cliente foi pedindo, eu fui agregando. E os próprios clientes são os consultores, né? Traz isso, então traz a loja aquilo. avançou. A loja avançou do sofá para o centro. Certo. Que era na minha sala a loja. Aí do centro, essas duas cadeiras, que a gente geralmente não tem no centro, o sofá e as duas cadeiras. Aí avançou. Já avançou. Para as duas cadeiras. Aí nessa época o meu esposo já tinha fechado a fábrica de biscoito dele, né? Já tinha fechado a fábrica. Isso pós-pandemia já? Ou antes? Rapaz, já estava próximo à pandemia. Foi bem próximo. Mas foi antes. Foi antes da pandemia, foi. Então ele fechou a fábrica de biscoito. Ele pegou um certo dinheiro e me deu para investir. Viu que estava dando certo. Ele disse, Gilmara, toma esse dinheiro aí e você investe da forma que você quiser. E aí, eu comprei mais materiais, mas sempre dentro da sala da minha casa, né? A ideia Casa da Laceira é para ser realmente uma casa que as minhas clientes chegavam lá, sentavam no chão e a gente conversava, debatia modelo, eu ensinava. Né? Inclusive, no dia a dia, ao decorrer da minha história, acontecem muitos fatos engraçados. Né? Eu tinha uma cliente, que eu não vou dizer o nome, é claro, né? Que ela disse, eu não vou mais te comprar material de laço. Aí eu disse, mas por que você vai me comprar se eu tenho uma novidade? Ela disse, porque você ensina todo mundo a produzir. E aí eu estou começando a ganhar concorrentes. Mas eu disse, ela, digo, olha, veja bem, eu vendo material. Então, como vendedora, eu tenho que ensinar a utilizar meu material, porque senão eu não vou vender. Exatamente. Tem que puxar mais clientes, né? Puxar cliente. E aí, comprei mais material, mas sempre dentro de casa, dentro da minha sala, comprei algumas estantes e a loja foi se formando. Mas eu não tinha, assim, ideia de loja, não tinha ideia de site, não tinha a menor ideia. E aí foi quando começou a pandemia. Quando começou a pandemia, meu filho que morava em São Paulo, ele passou 3 anos lá estudando. E ele voltou. Né? Na pandemia, você sabe que aquela primeira pandemia foi uma loucura. Ninguém sabia o que ia acontecer, como era que ia ficar. Né? Todo mundo queria ficar perto de família. E aí eu trouxe ele de São Paulo para cá. Aí eu disse, olha, Matheus, você não vai mais voltar. Ninguém sabe como é que vai ficar essa história. E ele também ele estava tentando fazer medicina. Né? Nessa época também ele tinha feito o Enem. E justamente ele passou aqui em Arapiraca, né, pela Federal. E eu disse a ele queria voltar ainda para lá. Eu digo, meu filho, estamos numa pandemia e aí você vai ficar comigo agora.
Passada essa pandemia, você resolve o que, é que você vai ficar, o que, é que vai acontecer. Então, ele fez a matrícula, ficou em casa, né, que teve greve, a faculdade ficou em greve. E aí ele foi vendo como era meu dia a dia. Porque não era assim, não era, Daniel, eu não tinha uma loja que eu vendesse de dia, minha loja era diferenciada. Não era uma loja que vende durante o dia. Como é que funciona a vida de laceira? Eu não diria 100%, né? Mas assim, a maioria das laceiras, tipo, algumas laceiras, elas realmente vendem laço como fonte principal de renda dela. Certo. Mas uma boa parte das laceiras, elas têm aquela fonte de renda como complemento de renda. São mulheres que trabalham fora, certo? Tem uma outra renda, tem um outro trabalho. Nas horas vagas, à noite. Nas horas vagas, à noite, justamente à noite, final de semana, o que é que acontece? Chega em casa, cuida de menino, cuida de marido, jantar, tudo. Quando está tudo organizado, todo mundo vai dormir. Eu digo isso por experiência própria. Era justamente isso que acontecia comigo, né? Chegava em casa, cuidava de menino, quando todo mundo ia dormir, eu ia fazer laço. Aí, nesse período que eu já estava vendendo material, o período que eu vendia era como? À noite. Era a hora que eu sabia que as minhas clientes estavam desocupadas para mim entrar em contato pelo WhatsApp. Eu vendia tudo pelo WhatsApp, a gente não tinha site. E aí, meu filho, você sabe que esse povo novo tem uma mente mais... Pro digital, né? Uma mente mais avançada. E ele vende, assim, eu trabalhar até de madrugada, né? Até de madrugada, falando com a laceira, vendendo material. Aquele trabalho, mandando muitas fotos, anotando pedido. Ele disse, mãe, por que a senhora não faz um site? Aí eu disse a ele, eu não tinha pensado nisso. Financeiramente, na época, eu não tinha condição de fazer um site. Né? Como eu disse, pós-pandemia, estava todo mundo preocupado, querendo só economizar e não gastar. E aí ele disse, não, mãe, mas eu vou estudar e eu vou fazer o site para a senhora. Eu digo, pô, então tá bom. E ele fez dessa forma. Sem nem me dizer nada, ele é muito assim, tudo ele pesquisa. Tudo ele pesquisa, tudo ele vai atrás. E aí ele pesquisou, fez o site e ele disse, mãe, eu queria lhe ajudar. Mas eu não entendo nada do ramo da senhora, é só coisa de mulher, eu não sei por onde começar. Como é que eu posso lhe ajudar? Aí eu disse para ele, eu nunca vou esquecer, envolva-se. Você vai ter que se envolver. Ele disse, como? Eu digo, venha para cá. Ele começou a atender o Instagram, eu atendi o WhatsApp, ele começou a atender o Instagram. Começamos a empacotar a mercadoria, né? Como eu disse, era tudo na sala. Na sala. E realmente, de fato, a gente começou a fazer a loja, né? Eu derrubei uma parte da minha sala, a parede. Eu ampliei a loja para a garagem, já ficou realmente uma loja maior. Começamos a ter aquele painel de pendurar as mercadorias, a empacotar, e ele foi conhecendo os materiais. Mas isso na sua casa? Tudo em casa. Mas aí, do sofá para o centro, do centro já foi para a garagem, já foi ampliando, sim, né? Sim, mas assim, a vinda dele de São Paulo foi fundamental no nosso avanço. Como ele disse, uma mente avançada, e ele começou a pesquisar mais coisas e a me orientar. Mãe, vai por aqui, mãe, vai por ali, mãe, invista nisso, mãe, invista naquilo. E aí houve a necessidade de sair de casa. Porque as pessoas começaram... Assim, ele fez o site, e depois do site a loja começou a ficar mais conhecida. E pessoas começaram a vir na minha casa. E a minha casa eu não tinha propaganda, em portão, tipo assim, que era uma loja. Porque realmente era uma loja online. Mas como tinha muitas pessoas conhecidas que iam lá, já na minha casa, e aí houve a necessidade de sair de casa, porque eu tinha uma criança... Minha mãe mora comigo. Nem toda hora meu esposo estava em casa, eu tinha medo de abrir o portão. Entendeu? Porque quando só chegava a mulher, beleza. Mas às vezes chegava um esposo que veio pegar alguma coisa para a esposa. E aí eu já tinha medo de abrir o portão, né? Aí o meu filho disse, mãe, meu esposo disse, olha, Gilmara, já chegou na hora da gente ir para o centro. Agora você tem que sair de casa, a loja já avançou. E aí eu fiz um projeto com meu filho, né? Ele é muito seguro, muito ajuizado. E ele disse assim para mim, eu disse, Matheus, já está na hora de alugar um ponto. Ele disse, não, mãe, vamos fazer o seguinte, se abasteça de todo o material que não se vence, de todo o material que não cai de moda, e quando a senhora estiver muito abastecida, a senhora vai para o comércio de uma forma segura. E assim a gente fez. Então, a minha casa, a loja ficou separada da casa, mas se você entrasse na minha casa, toda a casa era cheia de estante, cheia de material, muito estoque. Eu consegui fazer um estoque bem alto, né, para abrir um comércio de uma forma segura, né, bem firme. Isso. E aí foi quando a gente alugou aquele ponto, que hoje a gente está, não é? E aí foi uma bênção. Ele fez o site, a loja começou a ser conhecida, não é? Vale ressaltar que ninguém cresce sozinho, né? Ninguém cresce sozinho. O Senhor preparou uma equipe maravilhosa para mim, né, de funcionários. Eu quero já agradecer as minhas funcionárias. Quero dizer que a Casa da Laceira é maravilhosa. Se você é de uma outra cidade, de uma outra região e quer conhecer uma loja que você vai ser muito bem atendida, vá na Casa da Laceira. Lá a gente
Tem os materiais maravilhosos, materiais diferenciados, sabe? A gente foca em materiais diferenciados, materiais que estão na mídia, tudo de melhor qualidade, que você pode investir e fazer laços que está na moda, certo? E a gente não só tem o material, como a gente dá um suporte de ensinar você a fazer o laço, a gente tira a dúvida, que cola você utiliza, que material você utiliza, o laço que está na moda. A gente dá todo o suporte para quem está querendo começar a ingressar nesse ramo de laço. A gente dá todo esse suporte, entendeu? Então, assim, a minha equipe, eu só tenho a agradecer. A minha equipe é uma equipe maravilhosa. A gente tem 5 funcionários, né? Tem uma outra pessoa que me ajuda nos vídeos, que era uma cliente lá de casa. Né? Era uma cliente, eu gostava do trabalho dela, e eu chamei ela para fazer uma parceria comigo. Digo, vamos trabalhar juntas. Eu tenho material, você tem uma boa arte, porque nesse período eu já não conseguia mais fazer tudo sozinha. Como eu disse, ninguém cresce sozinho. Né? Chega um momento que cresce tanto. Você tem que delegar poderes. Isso. Não é? E aí ela veio trabalhar comigo, trabalhou basicamente 2 anos, me ajudou muito. E a ideia era realmente fazer os vídeos. Foi quando tudo começou, a pergunta dos seguidores, né? Isso. Né? Foi a partir dos vídeos. Ela veio para a gente fazer vídeo. Então, a gente passou um certo tempo até entender como era que tudo isso ia funcionar, como era que a gente podia ensinar de uma forma fácil e prática. Né? E o Instagram, ele me dá 1 minuto e meio. E aí, a gente começou a fazer os vídeos. Quando a gente começou, eu tinha 17 mil seguidores. Então, assim, eu comecei sem muita expectativa de ganhar muitos seguidores, porque eu costumo dizer que eu tenho uma funcionária que diz bem assim, Dona Gilmara, a senhora é sempre a primeira a ter a ideia, mas a senhora demora a executar. Às vezes eu demoro muito a executar. E quando eu me proponho a executar, alguém já executou primeiro, né? Então, quando eu comecei a história dos vídeos, todo mundo já fazia essa questão de vídeo. Né? Como eu disse, a gente tem que ensinar a utilizar o nosso material. A dizer, com esse material você produz tal coisa. E aí o cliente vai ser atraído a me comprar o material, que é o que a gente quer vender o material. E aí a gente começou. Ela disse, aí, o que é que você acha? Eu digo, não, vamos começar, a gente não tem nada a perder. Exatamente. E aí a loja foi ganhando seguidores, foi crescendo, e chegamos a 682 mil seguidores. Eu não esperava de forma alguma. Não é? E a gente tem muitos seguidores fora do país. E cresce rápido, né, Gilmar? Cresce repente rápido, você vê né? lá o pessoal seguindo. Então, hoje essa menina que era minha cliente, se tornou funcionária. Hoje ela não é mais funcionária, mas ela é minha parceira dos vídeos. Ela continua lá com a gente, né? Uma pessoa maravilhosa. Então, ela pesquisa que vídeo ela vai fazer. Às vezes eu também faço pesquisa, sabe? E a gente faz os vídeos e foi ganhando seguidores assim. Essa credibilidade, né? Certo. Ensinando a fazer os laços, a utilizar o material, dando ideia. E a gente pretende... O pessoal pede muito curso lá na loja. A gente está se organizando para que isso aconteça. Então, a gente dá todo esse suporte. É isso que eu ia perguntar para você, assim, quais são os novos projetos da Casa da Laceira aí, que você tem em mente aí para os próximos... A gente tem em mente separar as lojas, porque hoje a loja, para quem não conhece a Casa da Laceira, hoje as 2 lojas, são 2 lojas, né? O site, que é uma loja virtual, e que temos a loja física. Atende todo o Brasil? Todo o Brasil. Todo o Brasil. Inclusive, eu já mandei para o Texas, já mandei para a Itália, já mandei para Portugal também. Já mandei. De Arapiraca para o mundo aí, ó. Lá. De Arapiraca para o mundo. A gente tem uma clientela enorme em Minas Gerais. Legal. Minas Gerais, a gente tem muita clientela de Minas Gerais também, tá? Isso é uma bênção. Então, assim, hoje as 2 lojas estão situadas no mesmo ponto. Então, um ponto grande. Certo. E a gente conseguiu dividir da forma física mesmo, com parede, com porta. As 2 lojas são separadas, os funcionários são separados. Então, o projeto, a gente, aliás, separados, mas dentro do mesmo ambiente. Então, o projeto é esse. É, de fato, separar as lojas para ambientes separados. Para conseguir dar um suporte melhor à loja online. Isso. Né? Investir em cursos, né? Que o pessoal pede muito curso, um curso mais detalhado, né? Inclusive, a gente tem um canal, mas está parado o canal. No YouTube. O YouTube. A gente tem um canal, mas está parado. Se você entrar, você não vai encontrar, né? Então, a gente pretende se organizar para isso. E ampliar os materiais da loja física. É como eu lhe disse, tudo começou, o cliente que vai lá, ele pede um material que eu não tenho, eu já tento trazer o material. Né? Então, a gente pretende, sim, a gente tem novos projetos de materiais novos, sim. E a gente, assim, a gente é muito antenado em termos de laço. Como é uma casa totalmente... Hoje, a gente é totalmente envolvido em uma casa exclusiva para laceira. Certo. Uma laceira que for na minha loja hoje, ela vai encontrar tudo que é para fazer laço. Do comum ao laço arrumado, ao laço que está em alta. Inclusive, eu tive uma cliente em Maceió, que ela teve lá na loja,
há uns dias atrás. E ela chegou, eu já estou acostumada, a gente está tão acostumada ali dentro, né? O dia todo vendo a mercadoria, vendo novidade diariamente, que às vezes a gente não percebe que tem tanta coisa bacana. E aí a cliente, ela chegou e fez... Suspirou. E aí isso me chamou a atenção, né? Eu fui lá, conversei com ela e tudo. Aí eu disse, ela disse, nossa, tem tudo que eu preciso aqui. Aí eu perguntei de onde ela disse que era de Maceió. Aí eu disse, mas em Maceió você não tem todo esse material também? Ela disse, olha, não tenho tudo, mas eu tenho uma grande parte dos seus materiais, com uma única diferença. Aqui, você reuniu tudo numa única loja. Lá, para mim encontrar uma parte dos seus materiais, eu tenho que andar muito. Então, assim, uma parte em um canto, outra em outro. Eu tenho muitas clientes que vêm de fora, que aí elas dizem a mesma coisa. Ela diz, Gilmara, aqui é o sonho das jaceiras. A mente delas, encontrei a loja dos sonhos aqui. Lá você encontra tudo, né? E como eu disse, além de encontrar os materiais, a gente dá todo um suporte do que fazer, de que material utilizar. E a gente dá todo o suporte, né? Incentivo. Que legal, Gilmara. E hoje, toda a sua família está em volta da casa da... Sim, hoje o Luciano está com você também lá. Ah, sim, o Luciano está comigo. Que realmente para ele assim, é uma mudança de segmento. Rapaz, brutal, foi uma mudança brutal. Foi até difícil encaixar Luciano. Porque ele disse assim, ele me incentivou muito no início. Ele acreditava nesse potencial, ele sabia que ia dar certo. E ele disse, Gilmara, vá adiante, vai dar certo. Mas ele dizia, que era que ele me ajudava. Ele me ajudava assim, pegar a mercadoria na transportadora, que chega semanalmente, fazer os correios. Ele que faz os correios diariamente, ele que faz os correios. Mas ele dizia, não entendo nada negócio de laço, não. Negócio só de mulher, fita, laço. Eu lá entendo disso. Aí eu disse a ele, não, mas você vai aprender. Mas, olha, temos 3 anos de loja, vamos fazer agora em outubro 3 anos de loja. E, basicamente, esse ano foi o ano que ele mais se envolveu. Ele sempre me ajudou. Como eu disse, ele sempre me ajudou. Era ele que viajava comigo, sabe? Sempre foi meu incentivador, mas esse ano ele realmente ingressou. Hoje ele já entende um bocado de coisa, de produto. Se perguntar de fita, de um bocado de coisa, ele já entende. Coisa que ele dizia, mas eu não vou conseguir aprender isso aí. Mas ele entende de gestão, né? Que ele já sim, como empresário. Né? Da administração, de gestão. Como empresário, né? ele tem ideias boas. Da logística, de cuidar de atender o cliente, né? Conhece muita gente. Isso aí ele não precisa... Ele bate sempre nessa tecla. O atendimento é fundamental. Isso. Ele bate muito nessa tecla de atender bem, de abordar o cliente quando chegar na porta, de dar um bom atendimento. Ele tem até uma tática, né? Porque quando a laceira chega na loja, que vai com o marido não tem muita paciência, é verdade? Não, tem não. Os esposos que me perdoem. Eu nem saio do carro. Mas a maioria dos esposos não tem muita paciência. Eu fico esperando, Emanuele, vixe, meu Deus, ela não volta mais não sai mais não de lá. É desse jeito. Então, assim, quando chega uma esposa lá com o marido, o que acontece? A gente atende a esposa, né? Certo. E ele já aborda o esposo. Isso. Então, ele começa a conversar, e conversa de futebol, e começa de uma coisa. E aí, a esposa passa 1 hora, 2 horas dentro da loja comprando e o cara nem percebe, né? Nem reclama. Eu tenho uma cliente de propriar. Essa cliente, ela vem com o pai dela, que já é um senhor. E ele diz assim, quando ela diz, papai, ela me contando, papai, vamos a Arapiraca? Ele diz logo, é na loja da laceira? Porque se for lá, vou em outra loja, eu não vou, não. Aquele cara é muito legal. Aí, quando ele chega lá, meu marido já chega junto, aí já começa a conversar, começa uma coisa. Coisas que homens gostam de conversar. Até sai com ele, toma um café, aí ele já diz, olha, minha filha, só vou se for lá. Então, a gente tem toda essa abordagem, muito sabe, bem. de conquistar nosso cliente. E tá como eu disse, tem que ter um diferencial. Isso. Se você não tiver um diferencial, você se iguala. O principal é a presença, né? Só a presença do dono lá já é um grande diferencial, né? Ele tá atendendo. Como você fala, sai para tomar um café, o cara vem de fora, né? Aí a mulher passa lá horas e horas escolhendo, conversando, aprendendo. Né? E é como eu disse, a nossa equipe também nos ajuda muito nessa questão do bom atendimento. Muito bem. Sabe? Pode entrar digital, sair digital, mas o bom atendimento, o presencial, eu acho que é um grande diferencial, realmente. Gilmara, na questão, você é uma pessoa, você falou, né, da religião evangélica. Sim. Conta aí um pouquinho sobre sua religião, pode ser? Já mudando um pouquinho? Pode ser sim. Olha, Você sempre foi ou você... Não. Porque lá no sertão o pessoal fala para mim, muito católico, né? Sua família era católica? Sim. Eu sempre fui católica. Sempre não, né? Eu já sou evangélica há basicamente 20 anos. A gente era católica, só que eu vou confessar para você, eu era uma católica não praticante. Né? Eu era aquela católica de ir à missa 1 vez por ano, vamos dizer assim. Né? Mas sempre cria em Deus, né? Porque Deus ele é único. Com certeza. Só existe um Deus, não existe 2. Sempre cria no Senhor. E aí, deixa eu ver, na época ainda que a gente tinha padaria, eu e meu esposo, que a gente tinha padaria,
A gente tinha um amigo que ia falar de Jesus pra gente, e até meu esposo, um pouco brabo, que ele tem aquele jeito meio duro de ser, ele dizia que a família é muito tradicional, a família do meu marido. Família muito tradicional, uma família toda católica, né? Que eles são todos católicos ainda. E a gente respeita muito isso, né? Que a gente tem que respeitar. Muito bem. E aí, esse colega da gente, ele ia falar de Jesus, ele ia falar de uma nova religião, e meu esposo, ele demorou um pouco a aceitar. Eu acredito que eu já tinha um coração disponível para ser uma pessoa evangélica. Vou lhe dizer por quê. Desde meus 10 anos de idade, eu tinha uma professora que era evangélica, na época ela era da Assembleia. E eu já queria ir para a igreja, para a Assembleia. Só que, deixa eu ver, eu tenho 49 anos hoje. 39 anos atrás, não era uma coisa tão bem aceita como hoje. E aí a minha mãe dizia, não, você não vai não. A gente é católico, apostólica romana. Então ela já não deixava, mas eu já tinha uma tendência para gostar, sabe? Uhum. E aí eu já vim aceitar Jesus, como eu disse a você, já adulta, casada, já tem em torno de 20 anos. A gente estava passando... A Bíblia diz que quando você não vai pelo amor, você vai pela dor, não é? A gente foi pela dor. Né? Mas o meu esposo, a gente estava na época de padaria, passou uma fase muito difícil, né? Com o comércio. Uhum. E nessa época, esse rapaz, como ele disse, um amigo, ele vinha e falava de Jesus para a gente, porque na época da dificuldade você fica mais... com a mente mais aberta para você ouvir a palavra e saber que tem momentos que é só você e Deus. Só Deus tem causas que só Deus pode resolver. Eu costumo dizer, Daniel, que aquilo que é possível, não adianta, que vai resolver você. É verdade. Agora, aquilo que é impossível, aí Deus vai resolver, porque Ele é Deus do impossível. É aquilo que você e eu não pode fazer. Mas aquilo que você pode fazer, quem tem que fazer é você, meu querido. É. E aí, nessa época, a gente aceitou Jesus. Eu, meu marido, toda a minha família, aceitou, foi tudo num dia só, né? E assim, foi um novo começo, sabe? Tudo mudou na minha vida. Sua visão se abre para aquilo que você não conhecia. Você começa a ver Deus mais presente. E assim, tudo na minha vida, Daniel, eu costumo dizer ao meu marido, eu não dou um passo sem que o Senhor não me guie. Né? Inclusive hoje, para vir para o seu programa, ontem à noite eu estava dormindo e antes de dormir eu orei. É o Senhor que não seja eu, mas que seja o Senhor em mim. Não é? Porque toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, o ar que eu respiro é dele. E a Bíblia diz que por ele e para ele são todas as coisas, sabe? É como eu disse a você no início, o Senhor preparou essa loja, né, para manter nossa família. Eu sou grata a Deus por isso, porque Ele é Deus de milagres. Isso. Não é? Você sabe que a gente veio de uma família tradicional, que mexia com trigo. E assim, foi um período árduo da minha vida, trabalhar com padaria, não é? Como eu disse, eu acordava de 5 horas da manhã. Em seguida, fui para bolo. Né? Tinha uma clientela maravilhosa, mas quem trabalha com coisas de festas, o período que você mais trabalha é época de final de ano. Acorda muito cedo também, dorme muito tarde. Não deixa de ser pesado também. Você não tem um final de semana livre, você não tem um feriado livre, quer dizer, a sua família já fica um pouco de lado, em segundo plano. E o Senhor preparou algo para a gente que hoje, tipo, é novidade para mim, não trabalhar um feriado. Eu tenho um final de semana com a minha família. Legal. Não é? Meu esposo, que esquentava muita cabeça com padeiro, que você sabe que a questão de mão de obra, né? É complicado. É complicado, e nesse ramo de padaria principalmente. Né? Meu marido vivia à beira de um infarto. E hoje eu converso para ele, eu digo, olha, Deus fez tudo novo. Né? Deus nos tirou de algo e nos botou, nos deu algo que não tinha nada a ver com o nosso ramo. Não tinha nada a ver, isso foi o Senhor que fez. E assim, como eu disse, Deus é o centro de tudo. Inclusive, para alugar o prédio ali na loja, a loja que eu estou hoje, a gente já tinha ido para alugar vários prédios. Mas todos que a gente ia olhar, o valor financeiramente não cabia no meu bolso. E aí eu disse assim ao Senhor, fiz algo no particular. Sabe quando você pergunta, algo só você e Deus? E eu disse assim ao Senhor, disse só em pensamento. Eu disse, Senhor, eu só vou ficar num prédio. Quando eu chegar num ponto que o Senhor me der uma alegria fora do comum, e o meu coração palpitar de alegria, e eu senti uma presença tremenda do Senhor, vai ser um sinal que é ali que o Senhor quer que eu fique. Eu não dou um passo, Daniel, sem antes apresentar nada ao Senhor. Eu não dou um passo. A minha vida é dele, eu dependo totalmente do Senhor. E é por isso que as coisas têm dado certo. Porque quando você coloca na posição de obedecer e de fazer a vontade do Senhor, porque a Bíblia é clara, Deus ele dá o livre-arbítrio. Você pode seguir à direita ou à esquerda. Mesmo que Deus lhe conduza a ir para a direita,
mas você quer ir para a esquerda, ele lhe respeita, porque Deus é amor. Ele lhe ama tanto que ele respeita a sua decisão. Mas às vezes não é aquilo que ele quer para você. Mas ele respeita a sua decisão. Mas quando você se coloca no posicionamento de dizer, Senhor, não é mais a minha vontade, mas que seja feita a tua. Eu não dou um passo sem antes Deus confirmar. A minha vida hoje é totalmente na presença e guiada por Deus. Não que a gente não erre, porque todo mundo é propenso a erro. Mas uma coisa eu lhe digo, quando você se coloca na presença do Senhor e você se permite ser guiado 100% pelo Senhor, meu amigo, é só vitória. É só vitória. É só vitória, não Amém. tem jeito. Sabe? E aí, quando eu cheguei no ponto onde eu estou hoje, meu coração começou a se alegrar. Eu comecei a me tremer e eu comecei a chorar. Né? Só que aí eu comecei a disfarçar, enxugando as lágrimas, comecei a disfarçar, e meu filho foi comigo, meu esposo foi comigo. E aí o aluguel também não coube no meu bolso. Eita. Não coube no meu bolso. E aí eu voltei para cá, eu estou só cortando, porque essa é uma história muito longa. Fique à vontade. E aí eu fiquei sem entender. Cheguei em casa, né, o dono do prédio falou, ó, Gilmar, é X o aluguel. E eu também não pedi para ele fazer um preço menor. Eu disse, olha, o seu prédio realmente vale isso que você está pedindo. Mas financeiramente não é o que eu posso pagar. Então, para mim, alugar o seu prédio e chegar no dia e não honrar, então eu prefiro ficar em casa. Vai ficar em casa. Aí cheguei em casa, mas eu fiquei tão abatida. Porque eu fiquei sem entender. Porque eu disse a Deus que onde eu sentisse muita alegria era ali que eu estava. E de repente não dá certo, voltei para casa entristecida. Mas isso é a maturidade também que a gente pondera, né? A mente ficou cheia de questionamento. Certo. Meu filho também deitou, ficou bem entristecido. Porque assim, foi... Sabe um prédio preparado? Já estava todo construído, até a parte de dentro, onde é o site, já estava construído, todo dividido a loja. Era tudo que eu precisava. Eu só ia pintar. E aí, quando cheguei em casa, eu disse ao meu marido, digo, vamos fazer o seguinte, não me leve mais em nenhum estabelecimento. Não me leve, eu não vou mais. Vou ficar agora aqui em casa. Até que Deus me conduza a algo diferente. Porque... E também não disse a ninguém em casa do que eu tinha dito ao Senhor. E aí, passou mais ou menos uns 50 dias, o telefone tocou. O telefone tocou, a corretora, a menina que levou meu esposo lá para ver, ligou para ele e disse, Luciano, você já alugou? Tua mulher já alugou um prédio? Ele disse, não. Disse, rapaz, a dona do prédio ligou para mim. Aí disse assim, aquele pessoal lá já alugou o prédio? Ele disse, não alugaram não. Disse, pronto. Aí ela voltou para casa, porque foi o esposo dela que falou com a gente, não foi a esposa. Disse, olha, eu quero que alugue o prédio daquele pessoal. Eu gostei daquele pessoal, olhei para aquela mulher, olhei para aquele menino, senti paz, alegria. Eu prefiro que alugue mais barato a eles do que alugue mais caro a outra pessoa. Então, assim, confirmou-se a palavra do Senhor, porque eu sinto tanta alegria. Porque a gente não voltou mais atrás, a gente não foi mais atrás. A gente já sabia que o aluguel era muito alto para a gente. E aí meu esposo foi, eu não acreditei, sinceramente. Isso foi um intervalo de muitos dias? Não, você foi e ficou... Não, em torno de 50 dias. Isso é... A gente não ligou mais. E você não estava procurando também mais? Não, eu decidi que não ia mais procurar. Porque todos que a gente achava no comércio era muito alto o valor. E aí, quando ele... Aí meu esposo foi lá. Aí quando ele chegou, eu disse, bom, tenta negociar, sempre deixei meu esposo à frente, né? Como ele tem mais sabedoria para essas coisas. Aí ele foi. Quando ele chegou, ele já chegou com a chave do prédio. E aí foi só alegria, sabe? Confirmou-se a alegria que o Senhor colocou no meu coração, que era ali que era para ficar. Muito bem, parabéns. Então, Deus ele é fiel, ele cumpre as suas promessas. Belíssima história, viu? O pessoal vai aprender muito hoje aqui. Eu estou aprendendo muito com você, viu? Vai aprender muito. Muito bem. E eu convido a cada um de vocês que ainda não serve ao Senhor, não precisa estar numa dificuldade financeira, mas em tudo você colocar Deus à frente de tudo. Em tudo, sabe, Daniel? É diferente. É diferente. Uma vez, o meu esposo estava assistindo futebol, e eu não entendo nada de futebol. Mas eu ia passando pela sala e vi um comentarista, eu não sei mais o nome dele, mas ele falou uma frase que até hoje eu guardo comigo. Quando você age pela emoção, você pode até errar, mas quando você age pela razão, dificilmente você vai errar. Então, assim, muitas vezes o nosso coração quer fazer algo. É aí onde entra Deus. Isso. Deus é a razão, Deus é o centro. Então, quando você coloca nas mãos do Senhor e age pela razão, né, pelo centro de tudo que é o Senhor, então vai dar certo. E bota nas mãos dele, né? Porque é da gente, né? A gente tem um plano, geralmente
Deus tem um plano totalmente diferente e muito melhor pra gente, a gente não entende, né? Meu esposo... Aí tem que dar umas cabeçadas primeiro pra... meu esposo hoje ele é consciente disso, né? Que ele já teve vários comércios, né? Uhum. E ele diz isso, ele diz, olha, Gilmara, se a gente tivesse feito dessa forma desde o início, hoje a gente teria uma outra história. Mas eu disse a ele, meu filho, o passado já passou e esse que tudo se fez novo. Exatamente. Né? Deus nos deu uma nova oportunidade. E para vocês terem a consciência de hoje, tem que passar por tudo isso, não tem jeito. Sim, ninguém aprende não. sem apanhar. E ele diz, olha, Daniel, nada é fácil. Porque contar assim para você é rápido. Uhum. A gente conta as partes principais, mas a gente teve nossas dificuldades até chegar onde a gente chegou, não é? A gente teve dificuldades com funcionários que não se adaptaram, com material, em descobrir fornecedores, né, em conquistar clientes. Não é fácil, não. É luta. Mas é como eu digo, o Senhor conosco, tudo deu certo. Fica mais leve, né? Fica mais leve. Muito bem. Gilmara, chegando no final do nosso papo aqui, muito legal. Dá pra, se a gente deixar aqui, vai longe. Sim, vai longe. Mas eu sempre peço ao meu convidado, né, passar uma mensagem, né, que está aí no seu coração, para o pessoal, para a sua audiência, para os seus clientes, para os seus funcionários, para a sua família, né? Fique à vontade aqui, a câmera fica para você e você faz uma mensagem final aí para a gente. Não, a mensagem que eu tenho para dizer é o seguinte: primeiro, agradecer, né? Como eu já disse, agradecer essa oportunidade de falar da Casa da Laceira, né, que é uma loja nova em Arapiraca. Ainda vamos fazer 3 anos aqui no centro de Arapiraca. Dizer que estamos de portas abertas para lhe receber, para dar o nosso melhor para você, tanto em materiais, como ele disse, como em ensinamento, né? Dizer para você que é laceira, que está começando, que não desista, continue. O segredo da vitória é a persistência. Como eu disse a você, se a gente for desistir por qualquer motivo, você não vai avançar em nada. Então, insista, persista, certo? Dê o seu melhor, trabalhe com um material com um laço, com um acabamento excelente, não é? E dizer a você que em tudo coloca o Senhor na frente. Quero agradecer a toda a minha equipe, agradecer ao meu esposo, a minha mãe também, que foi fundamental, né? Foi fundamental também no início. Ela entrou aí com investimento. Ao meu filho, Matheus, que nunca quer aparecer, mas também foi fundamental com as ideias, né? Ideias de novidade, ideias de avanço, né? Dizer que ela é muito importante na minha vida. Meu filho, minha mãe, meu esposo, né? A Mari, que foi um incentivo, que comecei a fazer os laços, a minha equipe de trabalho, e agradecer a cada cliente que acredita, que confia no nosso trabalho, que confia nas nossas entregas. Dizer o meu muito obrigado e dizer que estamos de portas abertas. Que estamos ali na rua Pedro Nunes de Albuquerque, o bairro é Centro, né? E estamos aguardando você, aguardando a sua visita, né? Para dar um abraço e lhe atender muito bem, viu? Muito bem. A Casa das Laceiras tem muito seguidor, né? Mas fala do seu Instagram aí também, pessoal. Não custa nada mais um seguidor. Sim, nos siga. Isso, exatamente. Casa da Laceira, né? O nosso Instagram é Casa das Laceiras. Né? Lá no nosso Instagram já tem o link, na bio já tem um link, você aperta no link, já vai direto no site, ele vai lhe direcionar ao site. O site, gente, deixa eu explicar uma coisa, o site é uma coisa muito fácil de navegar. Lá no site você vai ter uma facilidade de fazer o seu autoatendimento, você não vai precisar ser atendida pelo WhatsApp, que tem muito essa questão da demora do atendimento, é porque são muitas mensagens diariamente, são mais de 100 mensagens que a gente atende. E então a gente não consegue atender tudo todo dia, então você entrando no site, você vai ter essa facilidade de você se auto-atender, né? Alguma dúvida, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, lembrando que a gente segue uma ordem de atendimento. Tá? A gente começa embaixo, que foram as primeiras pessoas, e até chegar no seu atendimento. Tá? O nosso site tem preço de tudo, tem a quantidade que a gente vende. Nos sigam, você que quer aprender, nos sigam. Todos os dias, diariamente, de domingo a domingo, a gente tem um vídeo postado exclusivamente para você, ensinando a produzir uma peça nova, ensinando a utilizar o nosso material, dando ideia, né, de novidades. E de você ganhar dinheiro mesmo em casa. Muitas mães, eu tenho muitas clientes que são mães, que trabalham em casa e na hora vaga produz laço, né, que é uma renda extra e ganha muito bem, obrigada. Com né? certeza. Então, o segredo é esse. Comprou material, investe no teu material. Gente, investimento não é gasto. Né? Tem muita gente que chega lá na loja, mas eu não quero gastar. Gente, não é gasto, é investimento. Invistam em material, invistam em tempo, fazer laço de qualidade, certo? E não só de qualidade, mas invistam em foto. Uma boa foto, uma foto bem tirada, sabe? Propagandear, né? Tem algumas laceiras que dizem assim, mas eu só vou fazer o laço já com a encomenda certa, para não gastar material. Não pense dessa forma. Quando eu era laceira, o cliente me encomendava o laço, eu nunca fui entregar. Vamos supor, sua esposa me encomendou um laço.
Eu jamais ia na sua casa com um laço. Eu ia no mínimo com 10. Porque, de certeza, a cliente ela vai comprar pelo menos mais 3 laços a você. Com certeza. Porque quando ela vê o laço pronto, ela vai te comprar mais. Então, o segredo é você estar com laços prontos, pelo menos laços básicos, que não é modismo, né? Laços de modelo atemporal, que você vende o ano todo, para a cliente chegar na sua casa e já conhecer o seu acabamento, o seu material. Isso é fundamental. E aí, fazendo dessa forma, tirando foto, postando, investindo. Outro detalhe, você que tem menina, saia com a sua filha com o melhor laço. Lembre-se que ela é a sua propaganda. É fundamental. É verdade. A sua filha saiu com um laço mais bonito. Né? Porque a cliente vai olhar, fazer que foi você que fez, pronto. Então, ela trabalha bem. Então, é isso aí. Dá para ganhar dinheiro em casa tranquilamente. Né? E não só ser uma renda extra, como também ser uma renda principal. Eu tenho clientes que laçam a renda principal. Né? Graças a Deus. Muito bem. Pessoal, chegando aqui ao final, bater esse papo com essa grande empresária aqui. Gilmara, sou seu fã agora, viu? Você é fã. Mas parabéns pela sua história de empreendedorismo, né? Uma mulher de Deus. Sim, né? sim, A gente sim. aprendeu Lembrando muito. que Deus está acima de tudo. Muito bem. Tudo é o Senhor na minha vida. Amém. Sou grata por tudo. E vão lá também, se inscreve no nosso canal do YouTube, Sim. né? Para acompanhar mais papos como esse, né? Sim. Legal. E também seguir a gente no Instagram, em todas as redes sociais, estamos no TikTok, no Kawaii, Sim. no mais o que, no Facebook, em todo canto aí. Outra coisa, Daniel, eu desejo muito sucesso para você nessa sua nova jornada. Obrigado. Quero dizer mais uma vez que foi uma honra, estou lisonjeada com o seu convite. Eu quero que você avance. Amém. Avance, que o Senhor lhe abençoe, você, sua casa e sua família, poderosamente. Amém. Com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Da mesma forma, a gente é uma honra também receber você aqui, né? Obrigada. Né? Você também estava preocupada lá, procurou o Senhor, será que vou? Não sei o que, Sim, escolheu sim. a gente e Deus apacentou seu coração, Sim, né? Podendo sim. falar assim também. Não, Sim. vai lá que vai ser tranquilo. Com certeza. E gostou, Se foi tem bom. alegria. O papo. Ótimo. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bem. Então, pessoal, no mais, que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo episódio. Obrigado, valeu. Tchau, tchau. Beber água. Beba água. Agora eu acho que eu